A Lúcia. Tem mais gente lá na classe 10. Vai fazer o 10. Então, aqui estamos nós para dividir com vocês um pouquinho do que sentimos, do que vivemos, né, filho? Sim, mamãe. Então a gente vai dividir com vocês um pouquinho. A Lúcia pediu algumas coisas. Primeiro eu quero pedir desculpa de não estar aí agora. Corridinho na escola também. Mas é sempre um prazer estar aqui. Peço desculpa de não poder estar nos dois turnos, né? Mas a Lúcia sempre me cutuca, né? Para eu poder dividir algumas coisas com vocês. E primeiro eu choro um bocado quando eu penso nas coisas porque eu preciso falar. Depois eu vou cortando um monte de coisa porque eu falo não vou chorar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então eu vou tentar resumir um pouquinho aqui do que é viver tudo isso, essa questão de inclusão, essa questão de ser uma família abençoada, né, Tina? Uhum. E de poder contribuir, né, por conta da formação que eu tenho na educação pública do DF hoje. Que foi? Vai lá, deixa a mamãe terminar. Te amo. Tchauzinho. Deixa a mamãe terminar, deixa. Você quer ficar aqui? Eu vou ficar aqui. Ah, então tá bom. A Lúcia primeiro perguntou sobre a minha vivência nessa questão da inclusão, né? Dá um choque mesmo quando a gente percebe que tem uma criança com necessidades educacionais especiais, porque a primeira coisa que vem à nossa mente é: será que eu vou encontrar os apoios necessários, né? Porque no ano passado eu fiz um outro vídeo para a Lúcia e nele eu fiz um resumo, né, da trajetória do momento que eu descobri, dessa chegada dela. Então a gente teve, eu fiz uma retrospectiva. Ela não tá deixando não, falar não. Pode deixar não? Não. Não? Mas eu preciso falar com a turminha ali da Lúcia. Eu preciso falar, você vai deixar? Sim. Tá bom, então deixa. Aí, para não ser repetitiva, pra gente não começar tudo do zero, eu vou fazer uma síntese, né? Então, eu descobri que eu tinha uma filha especial na hora que ela nasceu, com as características da trissomia 21. A médica disse na hora que a criança trouxe um quadro sindrômico, eu estava num parto cesáreo e ela disse isso um pouquinho após o nascimento. E quando disse que era um quadro de síndrome, eu fiquei assustada, porque quadro de síndrome é uma coisa muito ampla e tem muitas síndromes que não estão pesquisadas, aprofundadas, são chamadas apenas de síndromes raras. E essas síndromes raras não diz muito para nós o que é, a gente tem que descobrir vivendo com a criança. Aí quando ela falou quando eu olhei, né, para neném depois que a anestesia passou, eu disse: a minha filha tem síndrome de Down. Então, menos mal, porque eu já conheço um pouquinho desse universo, né? E tem uma literatura vasta e tem muita pesquisa e vai dar para eu aprofundar um pouco mais e ajudar ela a se desenvolver. Então, foi assim que essa questão chegou para nossa família. O hospital ficou meio em pranto, sei lá, vamos dizer, assustados com a minha reação, porque eu teria que ter sofrido, eu teria que ter... Como é que sofre com um trem lindo desse, né? Né, Tina? Não tem como sofrer. E eu tava tranquila, porque eu tinha mais ou menos uma noção, né, do que fazer no sentido de estimulação, no sentido de buscar os encaminhamentos adequados, isso eu tinha. Mas eu tinha que viver aquela dor, porque doeu, né? Não vamos dizer que não doeu, que não mexeu, porque seria uma grande mentira. Afinal, como eu disse ano passado, há uma idealização. A gente está idealizando um filho, aguardando a filha. E de repente vem uma trissomia junto. E a gente nunca está preparado, né? A não ser que mesmo que tivesse dito isso durante os exames, eu acho que ninguém se prepara para ficar tudo bem. Balança, a gente fica um pouquinho, mas depois as coisas vão se ajeitando. Então agora eu vou continuar com vocês sem ela pra gente poder levar um pouquinho o papo mais a sério, né? Porque com ela aqui não vai dar pra ficar sério, não. Até já. E eu acho interessante a gente dividir essa fala em 3 pilares, né? No pilar família, no pilar educação
e no pilar da sociedade geral. Quando a família sabe o que essa criança tem, como ela funciona, quais são as áreas de fragilidades, quais são as áreas de potencialidade, e ela leva essas informações abalizadas, bem estruturadas para outros campos, como a escola, por exemplo, se encontrar ali parceiros, né, profissionais da educação também preocupados, também conscientes do seu papel. Aí a gente une duas instituições, escola e família, com o mesmo objetivo, o mesmo foco, que é fazer esse ser desenvolver. Então, a família precisa levar o que ele vivencia, o que ele observa, para a escola, para que a escola possa saber com quem está lidando, com quem está convivendo, com quem está partilhando, né, outros conhecimentos. Então, para a família eu diria, conheça seus filhos, esteja atento às potencialidades dessa criança. Faça anotações sempre que você for ao médico, porque às vezes a gente não consegue dizer tudo, né, quando está diante do médico. Faça antes essas anotações. Leve seus questionamentos, tire suas dúvidas, para que você também compreenda melhor o diagnóstico e possa ser mais eficiente dentro de casa para os seus filhos. Essa é a dica que eu dou para as famílias. O segundo pilar, no caso, seria a escola. A gente sabe que muitos professores, infelizmente, não estão preparados, né, para receber crianças com necessidades educacionais especiais. E a gente sabe que esse preparo, ele não é uma coisa que, uma vez preparado, sempre preparado. Mesmo que você faça um curso sobre TGD ou um curso sobre deficiência intelectual ou transtornos funcionais, você está lidando com pessoas que não se repetem. Os seres humanos não se repetem. Então, mesmo que você tenha instrução sobre um funcionamento, você vai estar sempre diante de algo novo quando você recebe um aluno com necessidades especiais. Então, é importante que o professor ele tire tempo para conhecer também, né, como essa criança funciona. Porque, assim, a base legal está instituída. A gente sabe que, como eu sempre digo, inclusão é uma caminhada para frente. O profissional que não se qualificar dificilmente será eficiente nesse trabalho. Então, a gente precisa compreender que quanto melhor a gente conhece essa criança, agora em sentido pedagógico, melhor a gente vai poder fazer o atendimento para ela. Então, é descobrir na sondagem prévia em que momento pedagógico essa criança está, como está neurologicamente, como é que está esse funcionamento, como está o motor, né? No caso dos autistas, né? Conhecer os pilares do autismo. Então, a gente precisa tirar tempo para conhecer. Quanto melhor a gente conhece alguém, mais fácil é a gente servir melhor esse alguém. E como servidores públicos, precisamos estar nos preparando sempre para acolher esse público que não para de chegar. Então, observar em que ponto pedagógico essa criança está, quais, entre os referenciais da psicogênese, onde ela se enquadra. Porque o trabalho do professor vai ser buscar atividades dentro da área da psicogênese em que a criança se encontra para retirar essa criança desse estágio e levar para um próximo, que é esse o crescimento pedagógico que se espera. E é importante também lembrar que não é só a alfabetização, mas a gente tem também o letramento, que a gente precisa fazer a criança compreender o mundo que a cerca. Então é uma tarefa bem complexa, né? O trabalho da educação. Mas nós, educadores, precisamos entender que somos os preparados para isso. E quando a gente sabe que está faltando alguma coisa nesse preparo, a gente precisa correr atrás para se preparar, porque é a nossa área de atuação, é a nossa escolha. Então, se a gente escolheu a educação e educar, a gente trabalha com desenvolvimento e crescimento constante, porque o ser não para de se desenvolver. Tem um profissional que está qualificado, ou que está se qualificando, que tem a sensibilidade, que se doa. Como é que um profissional se doa para isso? Quando ele tem ações intencionais. Eu atuo com essa criança, mas eu tenho um objetivo, a minha atuação com ela não é só para que ela socialize, para que ela ocupe um lugar na minha sala, mas para que a cada dia ela aprenda algo novo e ela se perceba como capaz de construir também, né? Ser protagonista da própria história. E esse papel é do educador, que está todos os dias, é um grande privilégio estar todos os dias na vida de alguém e contribuir para o crescimento desse alguém. Seja ele um aluno com necessidade educacional especial, seja ele o neurotípico,
Então a gente precisa estar disposto a atuar em todas essas áreas, sempre com ações intencionais. O que eu quero fazer por esse aluno, eu tenho uma intenção por trás. Não é uma ação vazia, não é um ato de empirismo, é algo científico, eu sei o que eu quero com ele. Então, com essa visão de educador, de responsável por um processo tão importante, que a gente consegue o progresso desses alunos. Na verdade, incluir é uma atitude, né? Não é só uma base legal que diz para incluir. A gente tem que ter a atitude da inclusão, que seria o respeito a essa diferença, estar disposto a contribuir para que ele caminhe dentro de suas especificidades, respeitando ele como sujeito, respeitando todos os seus direitos e reconhecendo qualquer progresso como parte de uma grande construção. Então a gente não pode comparar, a gente precisa comemorar cada pequeno progresso, porque essas crianças precisam do reconhecimento. E quanto melhor for a nossa reação quando elas acertam, mais ela vai acreditar em si mesma e continuar se doando. E isso produz o crescimento de todas as pessoas, não só da criança especial. Agora, concluindo, a gente vai abordar uma questão que é a questão social, né? Como mãe de uma criança que tem necessidades especiais nessa sociedade. Vamos lá. Tenho meus medos, tenho meus temores, porque comparações machucam demais e vai chegar um momento que ela vai se perceber como uma criança diferente. E ela só vai perceber a diferença porque terão medidas, terão pesos, terão parâmetros, né? Terão muitas atitudes ao redor dela que ela vai fazer essa leitura do mundo e ela vai perceber que tem algo diferente por ali. E como mãe, eu tenho esse medo ainda. Eu preparo ela para que ela, onde quer que ela esteja, ela se perceba como pessoa, que ela se perceba como pessoa de direito, né? Que ela pode estar, que ela pode participar, que ela pode escolher, que ela pode estar. Mas a sociedade é excludente, né? A sociedade não analisa, não. Eu vou deixar para viver isso no momento certo, porque a minha caminhada até ela amadurecer e atuar sozinha ainda tem alguns passos, né? Mas eu tenho medo dessa sociedade aí, desses outros colegas, desses outros alunos, desses professores. Hoje ela entrou no carro e falou assim: mamãe, eu estou feliz. Aí eu falei: ai, que bom, filha, você está feliz. Ela saiu da escola, entrou no carro e falou: mamãe, estou feliz. Eu falei: se você está feliz, eu também estou. O que foi que aconteceu? Tirei 10. Ah, é? Tirei 10 na prova. Aí eu falei: foi prova de quê? Ela falou: matemática, porque ela gosta muito de números. Mas eu não vou dizer para ela hoje que um dia matemática deixa de ser número, né? E passa a ter muita letra. Nessa hora é outro desafio. Então, quando chegar lá, a gente vai vivendo um de cada vez. O que eu digo para vocês é que a sociedade não vai definir ela. Essa parte social que exclui, que aponta, que machuca, que fere, ela não vai conseguir impedir ela de ser feliz, porque qualidade de vida ela terá, pessoas para amar ela terá, pessoas que a amam ela terá. Então a gente vai caminhando um dia de cada vez, com a noite no meio, entendeu? A gente está se preparando a cada dia para viver essas outras coisas que virão por aí. Hoje ela é uma criança de 9 anos, muito feliz, muito bem assistida, inteligente, amadíssima, muito bem alimentada. Então a gente vai cuidando do que nos compete e amando incondicionalmente. Então a sociedade é excludente, a sociedade é doente, né?
Mas eu ainda tenho a esperança de que muitos trabalhos serão feitos, muitas consciências serão construídas no sentido de olhar para o lado, ver a diferença e olhar para si e perceber que também é diferente, né? Que é, graças a Deus, em toda a infinita sabedoria que Ele tem, Ele não repetiu os humanos, Ele é muito criativo. E o cromossomo a mais que Ele permitiu que viesse na Valentina não faz dela menor, não faz dela inferior, faz ela um ser único, um ser amado, um ser querido, que eu estou disposta a amar. É isso.